Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje eu trouxe mais um vídeo de maquiagem para o carnaval. Trouxe essa inspiração que é super usada, né, nessa época do ano aí, que é de muita alegria. E é uma maquiagem muito bonita, muita gente me pediu, então eu resolvi trazer para vocês. No vídeo eu ensino direitinho cada forma que eu fiz. Eu acho muito bonita essa maquiagem. E eu resolvi colocar bastante brilho de novo, né? Porque o carnaval merece muito brilho. Então, se você gostar, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no meu canal e bora assistir esse vídeo. Um beijo pra vocês. Bom, já limpei minha pele, então eu vou aplicar agora o primer. Primer em gel da Ruby Rose, ele faz uma película acetinada na pele, fechando bem os poros, para receber toda aquela maquiagem na nossa pele. Então, eu aplico nessa região ali abaixo do olho, na testa, nariz. E vou espalhando com as mãos mesmo. Magic Fix da Ruby Rose também. Aplico ele com o próprio conta-gotas nessas três regiões e também espalho com as mãos. Vou espalhando ali, dando preferência nessa área e espalhando o excesso pelo restante do rosto. Bruma fixadora da Suelen, vou aplicar em todo o meu rosto para fixar esses produtos que eu já usei e também preparar a pele para os próximos. Vou usar duas bases hoje da Top Beauty, não vai ser aquela da Dalla, mas são muito boas essas também. Misturei dois tons para chegar no meu tom de pele atual. E vou passando com um pincel língua de gato na extensão do rosto, passando, criando camadas. E logo depois eu vou dar batidinhas com a esponja para tirar qualquer marcação que tenha feito do pincel. Então, com batidinhas leves, a gente vai acabando de esfumar toda essa base que a gente aplicou. Não esquecendo de levar até a orelha, no pescoço também, principalmente se você tiver de cabelo amarrado no dia, levar até um pouquinho atrás do pescoço para não ficar a marcação, né? Já fiz no outro lado do rosto, agora eu aplico o corretivo L2 da Ruby Rose também. Aplicar abaixo dos olhos ali, onde eu quero iluminar e também corrigir. Aplico no nariz, no queixo. E venho novamente com a esponjinha dando batidinhas para esfumar esse corretivo. Muito importante esse processo da batidinhas com esponja para uniformizar, né? Não deixar a marca do pincel, ficar uma pele lisinha com um aspecto bem bonito. Então, a gente vai dando batidinhas sem cansar para esfumar bem esse produto. Logo depois, eu vou usar o pó solto da Suelen, pó translúcido. Vou aplicar na região onde eu depositei o corretivo, pressionando para essa pele absorver o pó e deixar bem seladinha todas as regiões onde eu apliquei o produto cremoso, né? Pra pele ficar bem selada. Então, eu vou aplicando, criando camadas sem dó de produto, pra selar realmente, de verdade. E logo depois, eu já venho com o pó. Vou misturar esses dois tons para chegar no tom da minha pele novamente, como eu fiz com a base. E vou ali selando todo o restante do rosto. Vou aplicando onde eu não apliquei o pó translúcido e logo depois eu venho varrendo o pó que eu apliquei também. Então, ele vai também misturando na pele juntamente com o pó compacto. Contorno agora eu vou usar o tom mais escuro da paleta. Vou fazer na região onde eu sempre faço ali, abaixo da maçã do rosto. Da raiz dos cabelos em direção à boca. Eu desço um pouquinho até o queixo, porque essa maquiagem tem o rosto bem marcado, né, o contorno, então é importante essa marcação. Faço também no nariz, ali abaixo da mandíbula. E vou corrigindo depois o contorno no restante do rosto. Venho com pincel de pó, dou uma uniformizada ali em todo o pó que eu apliquei. E volto novamente com a bruma fixadora da Suelen para absorver todo esse pó que a gente depositou, que é muito pó, então
esse fix tira o efeito de muito pó. Com a pele um pouco úmida, eu aplico o iluminador. Esse também é da Ruby Rose, ali nas regiões acima da maçã do rosto, nariz e queixo. Dá pra vocês verem o tanto que fica bem evidente, né, esse iluminador. Esse efeito é por causa do fix, então é muito importante aquela etapa. Passa ali no arco do cupido também e já vou corrigir minhas sobrancelhas. Vou usar a mesma sombra que eu sempre uso. E dessa vez eu vou fazer uma sobrancelha bem marcada, com um preto bem forte, porque ela tinha sobrancelha assim, aquela maquiagem. Então, ela é bem desenhada mesmo, até mesmo no início é bem quadradinha. Então, é importante você reparar esse detalhe também. Vou consertando onde precisa sempre, ali ajustando cada detalhezinho que precisar. E vou agora delimitar minha sobrancelha com corretivo. O mesmo que a gente usou para o contorno, para os pontos de iluminação, a gente vai corrigir a sobrancelha também. E depois aplicar em toda a pálpebra, que é para servir como primer, assim como eu faço todas as vezes. Então, você vai aplicando com o próprio pincel. Faço do outro lado também. E com a esponja, a mesma esponja, eu vou dando batidinhas nesse corretivo para uniformizar ele. E já venho com um rímel, dessa vez eu usei um rímel preto, para acabar de finalizar ali a sobrancelha e ficar bem pretinho, com os pelos bem no lugar, né, bem ajustadinho. Agora eu vou pra parte daquela tiara ali que ela usa na testa, né? Então, eu peguei uma estrela de molde, eu cortei um EVA pra fazer esse molde de estrela. Com um lápis branco, eu faço o desenho dela, pra servir de base pra eu fazer o desenho. Depois, faço aqueles 2 traços lá, que vai ser a beirada, né? Ali, as bordas dessa tiara. Coloro primeiro a estrela com tinta artística vermelha. Ela é um pouquinho molhadinha, então já vai ajudar a fixar o glitter que a gente vai colocar também. Então, com o pincel de delinear ou de batom bem fininho, você colore ela. E já vem aplicando um glitter vermelho, enquanto a tinta ainda está molhadinha, para fixar melhor. Aplique em todo este desenho que eu fiz, com um pincelzinho de precisão menor. Vocês podem ver como que o brilho vai intensificando esse vermelho, né? Então, fica lindo. Mas se você não quiser usar com brilho, pode usar só a tinta mesmo. Se não tiver a tinta, pode fazer com batom. Você é quem sabe. Faça do jeito que você achar melhor, mais fácil e que fica mais bonito. Vou pra parte amarela agora. Eu vou usar a tinta amarela artística também. Corrigindo ali tudo que sobrou dentro desse desenho. Sem atingir ali a área da estrela, né? Que a gente já desenhou. Então, eu vou colorindo essa área toda ali. E depois eu vou aplicar por cima também o glitter, vocês vão ver, com a tinta também molhada, para ajudar a fixar melhor. Faça ali o desenho nas bordas da estrela, sem ultrapassar, né, o limite do desenho, para não manchar. E agora eu venho com o glitter dourado, pode ser qualquer glitter, artístico ou não, todos vão fixar aí. E venho aplicando por cima. Já dá pra ver como que vai ficando um aspecto lindo, né? Eu adorei esse detalhe. Como eu disse, dá pra você fazer sem o glitter também, mas eu acho que fica bem carnavalesca assim, né? Uma maquiagem com muito brilho. Vou aplicando aos poucos em toda a extensão ali onde eu depositei a tinta. Com cuidado também pra não cair em todo o rosto, né? Senão pode atrapalhar um pouco a nossa maquiagem. Eu vou colorindo ali com glitter em cima desse amarelo. Com o delineador agora líquido, eu vou desenhar as bordas ali dessa tiara. Não tem importância ficar grosso, igual teve uma parte aí que ficou um pouco grosso, porque eu esfumei essa beirada. Não gosto desse desenho bem assim marcadinho, não. Eu acho que esfumado dá até um aspecto de sombra que fica muito bonito. Dá um sombreado assim bacana. Aí, com o pincel de precisão, eu venho esfumando essas bordas com o delineador ainda molhado, para poder ficar esfumadinho. No outro lado, eu vou aplicando mais delineador para engrossar um pouco e eu ter como esfumar. E logo com o pincel já venho, então, esfumando essas bordas aí. Vou pegando o produto, aplicando e esfumando.
Dá pra ver como que vai criando aquele sombreado, né? Também desenho as bordas da estrela pra intensificar esse desenho. Acho que ficou bacana assim. Vou desenhando essas bordas, então, com bastante cuidado também pra não manchar tudo que a gente já fez, né? Pra não ser um trabalho perdido. Então, você vai desenhando aos poucos, com cuidado, com a mão bem leve mesmo, sem apertar muito o pincel pra não borrar, não sair muito produto e estragar o desenho que você já fez. Agora, com o mesmo delineador, eu vou fazendo os outros traços do rosto. Faço um traço maior de um lado do nariz e um outro mais curtinho do outro lado. Faço também ali na região da bochecha, com o mesmo pincelzinho. E faço esse também no queixinho, para dar um aspecto de desenho, né? Venho com um traço contínuo e reto ali no maxilar. E vai ficando assim, já começa a perceber que é uma maquiagem mesmo de Mulher Maravilha, né? Já vai aparecendo bastante. Aplico o batom vermelho nos lábios, um vermelho bem sangue, assim, bem vivo. Aplico da mesma forma que eu sempre faço, não fiz nada diferente por enquanto. As outras etapas a gente vai fazer depois. Vou deixar ele secar, depois a gente volta nos lábios. Vou agora para a parte do olho. Dele mais uma esfumadinha com a esponja. E já vou para a sombra. Vou usar uma sombra marrom mais clara de início, com o pincel de esfumar mais gordinho. Eu esfumo ali a região externa do olho, levando um pouquinho para dentro, pro centro do olho, mas na parte fixa da pálpebra, sem atingir ali a pálpebra móvel. Vou aplicando aos poucos a sombra para intensificar o marrom e aplicando e já esfumando também, para não deixar marcação. Bem com uma sombra bege bem clarinha, quase um branco, e aplica ali na região onde eu não depositei o marrom. Então, na pálpebra móvel, no cantinho lacrimal, vou depositando camada por camada, para ir fixando mesmo a cor, dando vida a essa sombra que é tão clarinha. Então, eu vou depositando com o pincel também de esfumar, um pouquinho menor, e já esfumando. Desço um pouquinho pro cantinho lacrimal, que essa parte vai ficar clara, então, eu já aproveitei para descer até ali. Volto com o mesmo pincel anterior, para misturar as duas cores e não ficar marcado, né? Agora, eu vou para a parte de baixo, uso o mesmo marrom, esfumando, unindo ali a parte inferior dos olhos com a superior. Delineador da Eudora, delineador líquido, eu vou fazer um delineado bem longo, bem alongado, um gatinho ali. Faço o traço em direção à pontinha da sobrancelha, depois vou unindo ali rente à raiz dos cílios. Esse passo também é importante você fazer com paciência, com cuidado, para sair direitinho o seu delineado. Então, você vai consertando aos poucos, fazendo aos pouquinhos, para ele dar certinho. Agora, eu venho com uma sombra preta e esfumo ali abaixo dos olhos, sem atingir a linha d'água e sem chegar no cantinho lacrimal. Eu vou parando ali, quase chegando nele, que essa parte a gente vai fazer mais iluminada, então não precisa chegar até lá. Lápis branco na linha d'água, eu passo um pouquinho por fora ali no cantinho lacrimal também. E já dá pra você ver a diferença de um olho pro outro, né? Como que abre o olhar assim. Já finalizei o outro olho, apliquei os cílios postiços. Agora, eu volto com o delineador líquido e vou fazer o contorno dos lábios. Então, eu vou fazer o contorno ali mais fininho, simples mesmo. Como se eu estivesse usando um batom, um lápis de lábio mesmo. Faço o desenho ali no arco do cupido, bem direitinho, pra ficar bem marcante essa boca. Vou tendo esse cuidado, que essa maquiagem é marcante, então, você tem que ter precisão na hora de desenhar, sem pressa, pra poder dar certinho. A gente vai fazer um sombreado nesse batom com sombra preta e um pincelzinho de esfumar, mais de precisão. E só nos cantinhos ali, na extremidade dos lábios, a gente vai esfumar com esse pincel pra criar esse sombreado aí. Vai esfumando aos poucos, pegando pouca sombra, e já vai dando pra ver como que fica bonito, né?
Fica muito, muito cara de desenho, gente. Eu adorei essa maquiagem, não esperava que eu fosse gostar tanto. Acredito que vocês também vão gostar, então reproduzem aí. Feito isso, a gente vai vir com uma tinta, ou que você tiver aí de branco, sei lá, um delineador branco. Você vai fazer esse desenho ali nos lábios, eu faço também no nariz e no queixo, para criar mais ainda esse efeito de desenho, né? Como se fosse um reflexo, um espelhado ali. A gente faz ali ao lado do tracinho do nariz também, e nesse do queixinho também. Olha que lindo que vai ficando. Eu adorei. Agora eu venho esfumando esse traço que eu fiz ali na bochecha, né, abaixo do contorno. Pra ficar mais bonito ainda, eu acho que tudo esfumado fica mais bonito. Então, eu esfumei. Sem pegar muita sombra, pegando sombra aos poucos, pra não ficar marcado, né? A intenção era tirar a marcação. E aí, eu esfumei onde eu tinha feito o traço. Feito isso, a gente vai pra essa parte do colo, que é opcional, você pode fazer ou não. Mas eu vi em muitas maquiagens que eu fiquei estudando antes de fazer esse vídeo, achei legal fazer. Mas logo depois eu tirei também pra ver como ia ficar. Quem viu minhas fotos até viu que não tinha mais esse desenho, porque fica a seu critério, você usa ou não. Como se fosse ali o desenho do busto, né? Que na própria Mulher Maravilha tem, então fica bonito também. Eu faço esses traços com corretivo mesmo, e depois eu venho esfumando com sombra marrom, para criar esse efeito de naturalidade, né? Como se já tivesse aquilo ali. Como se não tivesse sido desenhado. Entre aqueles dois riscos marrons, eu aplico um corretivo branco. Pra ficar melhor ainda o efeito, mais natural, né? Aplica ali também no pescoço. E já volto com tudo pronto. Essa foi a maquiagem